Acho que agora sim. Se o pessoal quiser falar aí como tá. Consegue ver direito, pessoal? Tá no modo de apresentação aí. Pra mim, tá parecendo como se ele ainda tivesse menorzinho, sabe? Pequeno, né? Pra mim também. Nossa. André, F2, né? O F5. Ai, boa pergunta, Carol. Se você quiser tentar os dois. Deixa eu sair dessa compartilhação, porque eu acho que desse compartilhamento, porque eu pedi para a tela inteira. Vou pedir a tela inteira. Não. Estou tentando compartilhar a tela inteira, mas aí aparece... Deu certo? Agora sim, Carol. Tá ótimo. Só clica ali no ocultar que tá aparecendo na frente do slide. Isso, agora tá perfeito. Não é que eu tinha compartilhado uma janela em vez da tela inteira. Acho que Sim. ficou parecendo pequenininho. Uhum. Bom, então eu fui chamada hoje para falar da fauna do Cerrado, né? Eu sou bióloga, me formei bacharel em biologia lá no Paraná. Depois eu vim para cá, para São Carlos, para fazer o mestrado e doutorado na área de ecologia e conservação de recursos naturais. E estou aqui desde então atuando como bióloga, como consultora ambiental, trabalho como pesquisadora colaboradora em alguns projetos da UFSCar, da UFMT, enfim, é o que eu estou fazendo agora. E essa palestra está sendo feita por mim, mas também com colaboração do Matheus. Tem muita coisa do material que está, das informações e fotos que estão presentes na apresentação, que são também do Matheus. Então, eu coloquei ele aqui como um colaborador. E aí, pessoal, esse aqui é meu e-mail, tá? carolficker@gmail.com, caso vocês queiram tirar alguma dúvida depois da palestra. A gente tem só 2 horas, né? E às vezes não é suficiente. Então, anotem aí o meu contato e fiquem à vontade para entrar, né, para fazer perguntas, enfim. O Matheus também está sempre à disposição, então, se quiserem anotar o e-mail dele, também podem ficar à vontade. Eu quero agradecer, né, o pessoal da trilha, que sempre tem me convidado para participar das formações de monitores, e eu acho muito bacana poder colaborar e poder falar do Cerrado. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez. Para mim é uma honra estar aqui. Então, vamos lá. Bom, fazer aquela apresentação básica do Cerrado que todo mundo já viu, mas que acho que que a gente não custa relembrar, né? Então, o Cerrado ele é o segundo maior bioma, entre aspas, aqui em extensão do Brasil. Por que entre aspas? Porque, na verdade, a gente chama o Cerrado de bioma, mas ele não é em termos de termo cunhado originalmente. Bioma não representa formações específicas dentro de países. O termo bioma ele foi cunhado inicialmente para definir grandes formações homogêneas ao longo da Terra, né? Então, o Cerrado ele é mais certo chamar ele de domínio, que é um domínio morfoclimático e fitogeográfico, mas a gente não vai entrar nesse assunto, mas enfim. Então, o Cerrado é o segundo maior bioma em extensão do Brasil, é a savana com maior biodiversidade do mundo, embora as savanas africanas ocupem uma área muito maior em extensão que o Cerrado, né? Mas o Cerrado abriga a maior biodiversidade. Então, é a savana com a maior biodiversidade do mundo. Em termos gerais,
né, a gente tem por volta de 850 espécies de aves, 251 de mamíferos, 12.000 espécies de plantas nativas, 1.200 de peixes, 180 espécies de répteis, 150 de anfíbios. Mas esses dados, gente, já são dados antigos, entre aspas, né? Então, já sabe-se que a gente tem muito mais espécies dentro desse bioma, né? O cerrado, ele é considerado um hotspot de conservação, com prioridade para conservação. O que é isso? Esse termo de ponto quente, hotspot, ele foi usado para definir e selecionar algumas áreas ao longo do mundo que tem uma diversidade muito grande, com concentração excepcional de espécies endêmicas, isto é, espécies endêmicas são espécies que só existem em determinados locais. Então, esse termo, hotspot, foi cunhado para definir biomas com excepcional concentração de biodiversidade, sendo que dessa biodiversidade muitas espécies são endêmicas e elas estão sofrendo com uma excepcional perda de habitat. Foram definidas 25 hotspots ao longo do mundo, e dentro do Brasil nós temos 2, Cerrado e Mata Atlântica. E realmente, né, o Cerrado é um domínio que tem sofrido muito com o avanço, né, da agricultura agropecuária, e muito pouco do Cerrado é protegido dentro de unidade de conservação. Apenas 8,21% de toda a sua extensão está legalmente protegido, né? Então, é um bioma que tem sofrido muito e precisa ser conservado. Então, né, tem perdido, assim, teve uma perda muito acelerada de áreas naturais, de espécies endêmicas e ameaçadas, e a gente encontra elas aí não só no Cerrado, mas também na Mata Atlântica, que é o caso de São Carlos, que abriga esses 2 biomas, esses 2 hotspots mundiais com prioridade de conservação. No Brasil, o Cerrado tem perdido muito, né, da sua cobertura original, e já estima-se que pelo menos 80% da cobertura já tenha sido descaracterizada. Não quer dizer perdida por completo, mas pelo menos descaracterizada. E no estado de São Paulo, de 14% né, que existia originalmente, restam aí apenas 1%. Né? Então, realmente, é um bioma que tem sofrido aí com uma acelerada perda de ambientes, né? Mas vamos falar do que eu vim falar aqui hoje, né? Do que eu fui convidada para falar, que é sobre a biodiversidade. Bom, a biodiversidade do Cerrado, ela começa já no aspecto fisionômico, né? Na heterogeneidade de ambientes que ocorrem ao longo da distribuição geográfica do Cerrado. O Cerrado, ele é um gradiente, né, de formações vegetais que abrange aí formações tanto abertas, né, como o caso do Campo Limpo, Campo Sujo, formações mais savânicas, né, com aquela cara mais de savana mesmo, com árvores, com aquelas árvores retorcidas, bem características, que aí já estão o Campo Cerrado e o Cerrado estricto sensu. E aí também, no final desse gradiente, a gente tem uma floresta, que é o Cerradão, né? Então, esse grupo aqui que a gente está vendo nessa figura, Campo Limpo, Campo Sujo, Campo Cerrado, Cerrado estricto sensu, ou Cerrado típico também, que é o nome dessa formação, e o Cerradão, formam aí estão agrupados dentro das formações que a gente conhece como formações do Cerrado sensu-lato, que são formações específicas do Cerrado. Mas a gente sabe que o Cerrado é ocupado também para outras formações que permeiam, né, as formações do Cerrado sensu-lato.
Bom, voltando para essas formações típicas do Cerrado, aqui a gente tem uma foto, uma imagem de um campo limpo, né? Então a gente vê que a gente tem um predomínio de gramíneas, de espécies herbáceas, né? A gente não tem espécies lenhosas, podem ocorrer árvores e arbustos no campo limpo, mas eles são extremamente raros e extremamente esparsos, né? Então, essa fisionomia ela é predominantemente aberta, né? Formada por espécies herbáceas. E aí, depois dessa formação, seguindo o gradiente, a gente tem a formação de campo sujo, que é quando esse ambiente passa a ter um adensamento, né, de espécies lenhosas. Então, você começa a ter arbustos e árvores já acompanhando, né, o estrato herbáceo. Bom, aí aqui é um exemplo, né, de campo sujo. A gente até vê que as formações do cerrado elas não são tão claras às vezes. Elas se permeiam umas às outras. Então, a gente vê aqui o que a gente diria, o que a gente chamaria de campo limpo, e aqui já transicionando para um campo sujo, né? Aqui já é um campo sujo, bem típico, né? Você já tem um adensamento maior, tem arbustos, tem árvores, enfim. Então, essa é a cara de um campo sujo típico. Aqui a gente tem um campo cerrado, que a gente aí já começa a ter um adensamento muito maior de árvores e de arbustos e uma queda, né, uma diminuição bem grande já do extrato graminoso, do extrato herbáceo. Depois, a gente tem nesse gradiente o cerrado típico, né, ou cerrado stricto sensu, que aí já começa a ter uma cara de floresta, né, mas ainda é um cerrado baixo e bastante denso, né, que aí você tem um domínio ainda maior, né, das espécies lenhosas. E depois a gente tem aquele cerrado que tem cara de floresta mesmo, que é o cerradão, que aí as árvores já são bem mais altas, né, alcançam em média aí 15 metros de altura, e você já se percebe mesmo como se você estivesse dentro de uma floresta. Bom, até aqui eu falei das formações que eu mostrei para vocês, né, as formações do que a gente conhece de cerrado como do cerrado sensu-lato. Mas também existem outros tipos de formações que ocorrem no cerrado, como eu falei inicialmente. Então, a gente tem aqui um campo limpo, aqui em primeiro plano, que começa a ser permeado por um campo rupestre, né? O campo rupestre ele é assim denominado por causa do afloramento rochoso que ocorre nele, então a gente começa a ver bastante rocha, né? E aí aqui é um dos exemplos de campo rupestre, mais campestre mesmo. Aqui outro exemplo, bem visível, as rochas ficam bem visíveis. E a gente não tem só campo rupestre, a gente tem outros tipos de cerrado rupestre, que aí a gente pode categorizar, inclusive, dentro das formações, das fitofisionomias que eu falei agora há pouco, né? Então, aqui a gente tem um campo cerrado, um cerrado rupestre que parece com um campo cerrado, né? A gente tem ainda um extrato herbáceo bem proeminente, né? E algumas espécies lenhosas, então, tomando conta. Então, aqui a gente já chamaria, apesar de não estar dando para ver bem na imagem aqui os afloramentos rochosos, mas a gente tem aqui, ó, afloramento rochoso, aqui algumas rochas aqui. Então, esse aqui a gente chamaria de cerrado rupestre, o campo cerrado rupestre. Outra formação que é muito comum dentro do cerrado e que geralmente acompanha os cursos d'água são as matas de galeria, né, ou matas ciliares, que são chamadas de galeria quando elas cada vegetação de cada lado do rio se encontra formando uma galeria, então elas são chamadas de galeria por isso, ou são chamadas de matas ciliares quando não há esse encontro
das copas às árvores de cada margem da vegetação. A gente também tem no Cerrado as veredas, que são formações associadas a corpos d'água, a lençol freático superficial, que geralmente são dominadas por essa espécie de palmeira aqui, que chama buriti, que é bastante dependente, né, da umidade do solo. E temos também, além, né, dessas formações que eu falei para vocês, os campos limpos e outros tipos de formação vegetal do cerrado que são sazonalmente alagáveis. Então, a gente tem uma heterogeneidade de formações vegetais de ambientes do cerrado, tanto ao longo da paisagem quanto ao longo das estações, né? E isso, essa diversidade de ambientes e de condições de cada ambiente ao longo das estações influencia bastante, né? Como a gente vai ver na diversidade de fauna que o cerrado abriga. Bom, a fauna ela está associada, né, ao tipo de vegetação, não só a estrutura, né, que faz parte da condição, né, da vegetação, mas também aos recursos que estão disponíveis em cada tipo de habitat. Então, cada espécie que ocorre no cerrado ela está associada a algum tipo de formação vegetal, né, e isso vai depender do que cada espécie precisa para viver, para sobreviver e para se reproduzir, né, e ter sucesso reprodutivo. Então, eu vou apresentar logo mais algumas espécies para vocês, mas, assim, a gente tem 850 e poucas espécies de aves no cerrado, por exemplo, mas a gente não encontra todas essas espécies, distribuídas igualmente ao longo de todos os ambientes, né? A gente tem espécies que têm preferências por determinadas formações e não ocorrem em outras. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Bartramia longicauda, que é o maçarico do campo, é uma ave que a gente nunca vai encontrar em cerradão, né? Ou no cerrado, ou mesmo no cerrado stricto sensu, ou no campo cerrado. É uma ave que está associada unicamente a ambientes abertos, né, do cerrado, então a gente só vai encontrar ela no cerrado, onde a gente encontrar campo limpo e campo sujo, no máximo, né, são associados principalmente a áreas abertas. Diferente aqui da Melanopareia torquata, que é chamada de tapaculo de colarinho ou meia-lua do cerrado, que já é um bichinho que tem um espectro, né, de tolerância maior e está associado a um maior número de formações vegetais do cerrado. Então, a melanopareia, a gente consegue encontrar ela tanto em campo limpo quanto no campo cerrado. Mas a gente já, à medida que o campo cerrado vai se adensando para se tornar as formações mais fechadas do cerrado, a gente não encontra a melanopareia, né? E o lobo-guará está associado a um número ainda maior de formações vegetais, tá? Cada espécie tem um nível de tolerância, um nível de associação, né, aos ambientes do cerrado, e lógico que tem aquelas espécies que ocorrem em todos os ambientes e que estão associadas não só ao cerrado, mas ocorrem ao longo do Brasil como um todo, né? São espécies que são bastante plásticas em relação à escolha de ambiente e que conseguem tolerar diferentes condições, diferentes recursos, enfim. Bom, quantas espécies, então, são de anfíbios, répteis, aves e mamíferos no mundo, no Brasil, em São Paulo, no Cerrado e no Cerrado da UFSCar? Gente, com relação a isso, eu trouxe alguns dados, mas nem sempre a gente encontra dados muito atualizados, né? Porque a gente depende de publicações e nem sempre você tem publicações sendo atualizadas, né? Enfim, mas esses números que eu trago aqui são parâmetros, né? Para vocês terem ideia da biodiversidade que a gente tem no Cerrado como um todo, e aqui, né, do nosso lado, que é o Cerrado da UFSCar.
Bom, com relação à herpetofauna, né, que agrupa aí, dentre outros grupos que eu não vou trazer aqui, falar, né, os anfíbios e répteis. Tá, com relação aos anfíbios, nós temos no Brasil cerca de 1.188 espécies, sendo que 1.144 são anuros, então são sapos, rãs e pererecas, 39 são cecílias e 5 são salamandras. No estado de São Paulo, nós temos 233 espécies. No Cerrado, 204. E no Cerrado da UFSCar, a única amostragem que a gente tem, a gente teve um levantamento de 13 espécies, mas a gente tem mais do que isso, né, que a amostragem feita nesse artigo foi direcionada para uma formação vegetal única, que é a mata ciliar, a mata de galeria do Y, né? Então, se os pontos de amostragem fossem, talvez, abrangessem outras formações vegetais, esse número, essa riqueza, com certeza, seria um pouco maior, né? Mas já não deixa de ser uma riqueza muito expressiva, né? 3 espécies de anfíbios é bastante significativo. Bom, e algumas espécies, então, que a gente tem no Cerrado, e algumas, eu vou apresentar espécies do Cerrado como um todo, e várias delas a gente tem aqui no Cerrado da UFSCar. Né? A Rhinella ornata, ela é uma espécie mais associada à Mata Atlântica, mas como a gente está numa área de transição, né? Que São Carlos é uma zona de transição, que a gente tem remanescentes de cerrado que se encontram, que estão em contato com áreas de Mata Atlântica. Então, esses ambientes, eles acabam mesclando espécies de ambos os biomas, tá? Então, essa Rhinella ornata, que é o sapo cururuzinho, a gente pode encontrar no Cerrado da UFSCar, está associado principalmente às formações mais florestais, tá? O sapo cururu, uma espécie que tem uma distribuição bastante ampla no Brasil, bastante comum. O que a gente tem também no Cerrado, sapo martelo, sapo ferreira, Boana faber, essa foto foi feita no Cerrado do UFSCar. A perereca cabrinha, também no Cerrado do UFSCar, essa foto. A perereca da mata, Boana lund, essa foto não foi feita no Cerrado do UFSCar, mas essa espécie ocorre lá e é interessante que essa espécie é endêmica, ela é associada e dependente totalmente para a sobrevivência e reprodução das matas de galeria do Cerrado, né? Essa espécie só ocorre em matas de galeria do Cerrado. E ocorre aqui do nosso lado, né? No Cerrado do UFSCar. Outra espécie, rã pimenta, Leptodactylus labyrinthincus, rã estriada ou rã das tocas. Esse bichinho é bastante comum ali na UFSCar também, dá para ouvir, de repente, se a gente tiver a oportunidade de fazer alguma atividade de campo, nessa época é um bicho que dá para ouvir bem aqui na região. Rã soviadeira, essa bem comum, vocês certeza que vocês já devem ter ouvido, se tem um pouquinho de ouvido atento, é um bicho que começa a cantar nessa época, que começam as chuvas aí com mais volume, né? Então esse bichinho é bastante comum, não só aqui na região, é um bicho com uma distribuição bem ampla no Brasil, mas vocês já devem ter ouvido um sonzinho, ela faz um sonzinho mais ou menos assim. Já ouviram, pessoal? Ninguém? Já. Bom, a gente tem a ragotinha. Essa aqui, que aparece no banheiro das pessoas, é muito comum, perereca de banheiro, Synax fuscovarius, a pererequinha do brejo, a rã quatro olhos, a rã cachorro, essa aqui também tenho certeza que vocês já ouviram. É um bichinho que faz ou, muito comum aqui na região, no Brasil todo. A pererequinha grudenta, a perereca de bananeira. Bom, alguns exemplos de anfíbios, né, que a gente tem no Cerrado e muitos deles aqui na região. Com relação à herpetofauna do grupo dos répteis,
A gente tem no Brasil 795 espécies, sendo 36 testudines, que é o grupo das tartarugas, jabutis, etc. 6 crocodilia, né, grupo dos jacarés. 753 esquamata, né, onde estão os lagartos e as serpentes. No estado de São Paulo, nós temos registradas 236 espécies. No Cerrado, 158 espécies de serpentes, 76 de lagartos. E na UFSCar, não sabemos, ainda não existe nenhum trabalho feito, nenhuma listagem feita para o Cerrado da UFSCar. Mas já foram registradas diversas espécies de jararaca, né, do gênero Botrops, cascavel, Crotalus duriçus, né, jiboia. Infelizmente, é muito frequente a gente encontrar esses bichos assim, machucados, mortos, né? Essa aqui foi na trilha da natureza. Infelizmente, esse bicho ou levou uma facada ou uma paulada na cabeça, né? Infelizmente, né? Um bicho, olha, um bicho adulto, bonito, saudável, por ignorância foi morto, né? Não sei por que as pessoas vão passear no cerrado e não, se não gostam dos bichos, vão passear no shopping, né, gente? Chega, a pessoa entra. Carolina, licença, só te interromper rapidinho. Tem uma pergunta no chat da Giovana, e ela queria saber se a mata de galeria é exclusiva do Cerrado. Existe bastante discussão teórica sobre isso, né? Mas o mais aceito é que sim, as matas de galeria são mais associadas ao ambiente de cerrado. Mas há contradições. Não sei se eu respondi, eu não sou especialista em vegetação, mas assim, existem várias discussões ao redor disso, mas sim, as matas de galeria são prioritariamente associadas ao cerrado. Respondido? Respondido sim, obrigada. Bom, continuando então. Que a gente tem na região: cobra verde, Philodrus eufercis. A gente tem várias espécies de cobra verde na região e no cerrado. Mussurana, papa-lesma. Gente, essa cobrinha aqui é interessante, porque ela vive aí nos nossos jardins. Às volta e meia a gente vê publicação em Facebook, Instagram, das pessoas desesperadas falando assim: comprei um pé de alface e veio uma cobra dentro. Geralmente é esse bichinho aí, que é uma cobrinha bem pequenininha, fininha, e ela vive em horta, porque a principal fonte de alimento dela são lesmas, né? Tanto que o nome dela, o nome popular dela é papa-lesma. Então, essa cobrinha inofensiva pode ser que apareça para vocês, eventualmente, algum dia. É bastante comum aqui na nossa região. Cobra-cipó, a gente tem várias espécies. Esse bicho está dentro de uma caixa porque eu resgatei ele aqui no meu bairro, que fica a poucos quilômetros da UFSCar. E, inclusive, esse bicho foi solto na UFSCar porque, não sei se vocês estão vendo aqui na cabeça dela, tentaram matar ela já muito antes dessa, quando eu consegui resgatar ela, eu sabia que era o mesmo indivíduo por causa dessa cicatriz. E aí eu resgatei ela antes que acontecesse o pior e soltei ela na UFSCar, lá perto do lago. Então, o bichinho que saiu vivo, graças... ainda bem, né? Falsa coral, Oxyhopsis trigeminus. Uma coisa, pessoal, sempre uma coisa que sempre perguntam, né? Como diferenciar a falsa coral de coral verdadeira? Muito difícil para quem não é especialista. Até eu não sou especialista, eu não me arrisco. Mas, assim, existem algumas características que podem te dar um direcionamento para dizer, essa aqui é verdadeira ou essa é falsa. Uma das coisas para as espécies de falsa coral, geralmente a cauda termina afunilando,
Então, é uma cauda bem comprida que vai afunilando. Infelizmente, não está aparecendo nessa foto aqui para vocês talvez entenderem melhor. Já das corais verdadeiras, a cauda ela não termina fininha, ela termina mais grossa. Você não tem um afunilamento na cauda. Outra coisa é que as falsas corais elas têm um desencontro dos anéis aqui. Vocês conseguem perceber? Os anéis não se encontram perfeitamente. Então, essa característica e a cauda, né, são características morfológicas que podem indicar, né, para definir se é uma espécie falsa coral ou verdadeira coral. Bom, a gente tem aqui na região muito teiu, Salvator meriani, muito calango, Tropidurus torquatus principalmente, mas existem outras espécies de tropidurus. Camaleão do Cerrado ou Papavento, essa foto foi feita no Cerrado do Alfscar, é um bicho até relativamente comum, mas que passa muito fácil desapercebido por causa do comportamento, é um bicho que fica paradinho, se camufla muito bem, né? Calango verde, outra espécie bastante comum aqui na região. Esse é um indivíduo adulto e esse aqui é um indivíduo juvenil. Não ocorre aqui na região, mas é uma espécie muito bacana, assim, interessante, que ocorre no Cerrado e que foi recentemente descrita, que é esse lagartinho aqui, o Stenocercus canastra, que ele foi descrito e até onde se sabe é uma espécie endêmica do Cerrado, né, dos campos abertos do Cerrado da Serra da Canastra. É interessante esse tipo de coisa. Fazem poucos anos que essa espécie foi descrita. Ainda dentro do grupo dos répteis, a gente tem o calango liso, Aspronema dorsivitato. Esse bicho aqui está meio estranho na foto, porque ele tinha acabado de ser predado por uma ave. E a gente tem também um bicho super interessante que ocorre no Cerrado, que são as cobras de vidro. Essa espécie aqui é o Phiodes striatus. Não tem registro aqui na região, mas eu registrava bastante no Cerrado de Minas Gerais, né? Uma espécie que tem uma distribuição até ampla. É um lagarto, gente, apesar de ser chamado de cobra de vidro, é um lagarto que, ao longo da evolução, perdeu, né, os membros, as pernas e as patas, né? Eles perderam. Mas ainda, se você manipular o bicho e olhar com atenção a parte ventral, você vê que ainda existem vestígios, né, patas vestigiais nele, que é um lagarto. Bom, no grupo das aves, a gente tem aí cerca de 10 mil espécies de aves no mundo. E o nosso continente, gente, a América do Sul, é o continente das aves. Hoje, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de número de riqueza de espécies, e assim, mas está muito próximo já da Colômbia, né? A última listagem do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, nós temos aí 1.971 espécies de aves no Brasil, e na Colômbia, que a listagem é um pouco mais antiga, eles registraram aí 1.954 espécies. E depois do Brasil e da Colômbia, a gente tem o Peru. No Brasil, a gente tem um grande número de espécies endêmicas, né, cerca de 293 espécies. Em São Paulo, a gente tem um total de registros de 793 espécies, que corresponde aí a 45% da avifauna brasileira. E no Cerrado, a gente tem cerca de 856 espécies, no Cerrado enquanto domínio. Já no Cerrado da Alfscar,
O último artigo publicado é o do professor Mota Júnior, que tem um registro aí de 214 espécies, mas ao longo dos anos, eu, o Matheus, o professor Manuel, o Augusto, que são alunos de graduação, mestrado e doutorado que passaram e passam por aqui, estão passando por aqui, têm adicionado algumas espécies de aves, né, que não estavam nessa lista publicada. Então, já temos aí um total aproximado de 300 espécies de aves no cerrado ali da UFSCar, na verdade, não só no cerrado, dentro da universidade como um todo. Bom, e a gente tem os representantes de aves do cerrado, né? Talvez o mais característico são as emas, né? Que habitam os ambientes campestres, embora elas também ocorram em ambientes campestres que estão dentro de outros domínios fitogeográficos, né, do Brasil, né, mas a siriema, que a gente encontra, inclusive, nos estacionamentos da UFSCar. A meia-lua do cerrado, que é aquele bichinho que eu mostrei lá no início, esse bicho existia na UFSCar. Infelizmente, foi uma espécie que se tornou extinta localmente, por causa. É uma espécie muito associada ao cerrado e muito intolerante a alterações no ambiente. Então, por a gente ter uma invasão de espécies de gramíneas exóticas, né, como o capim-gordura, a braquiária, que vão descaracterizando os ambientes de cerrado, e que foi o que aconteceu no cerrado da UFSCar. Por isso a gente perdeu a meia-lua do cerrado, né, um bicho que não tolera muita alteração no ambiente, infelizmente. Mas a gente tem ainda desse bicho aqui na região, principalmente na Estação Ecológica de Tirapina, né, que ainda preserva alguns ambientes campestres e savânicos do cerrado ainda bem preservados, né. Outro bicho bastante característico do cerrado é o batuqueiro, ou bico de pimenta do cerrado. Esse bicho ainda ocorre no cerrado da UFSCar, mas a gente tem percebido que cada vez menos a gente tem visto, né, os grupos. Então, é uma espécie que provavelmente está seguindo o mesmo caminho da meia-lua do cerrado, infelizmente, né, e que talvez a gente deveria pensar na gestão dos ambientes, né, do manejo da área para evitar perder. Essa outra espécie aqui, essa foto inclusive foi feita no cerrado da UFSCar, que é a formicívora rufa, o papa-moscas. Fugiu o nome popular? É papa-moscas. Desculpa, gente, deu algum erro aqui que eu acho que a foto foi trazida para frente e eu sou péssima com o nome popular. Lembro perfeitamente dos nomes científicos, mas o nome popular às vezes me falha. Então, mas essa aqui é uma choquinha, a formicívora rufa, esse é um macho. A fêmea é um pouquinho diferente dele, então é uma espécie que tem dimorfismo sexual. É uma espécie que também era muito frequente no cerrado da UFSCar, e como o batuqueiro, o bico de pimenta, está se tornando mais rara e está seguindo aí também para uma extinção local, infelizmente. Temos o sanhaço de fogo. O vermelho é um macho e a amarelinha é uma fêmea. É uma outra espécie que tem dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual, pessoal, é quando há essa diferença de coloração, de diferença morfológica, visual, entre macho e fêmea. Nós temos aí no cerrado e nas matas galerias do cerrado soldadinho, Antilophia galeata, é uma espécie bastante comum também ali no cerrado da UFSCar. É uma espécie endêmica de mata galeria, então ele só existe dentro das matas de galeria. Você até pode registrar esse bicho visitando áreas de cerrado, mas sempre muito próximo
das áreas de mata-galeria. Ele sai para comer alguns frutos de cerrado durante algumas épocas do ano, mas volta, nunca se distancia demais das matas de galeria. Outra espécie endêmica, né, que só existe em mata-galeria, é esse bichinho aqui, que foi registrado, inclusive, essa espécie foi registrada durante a construção de Brasília, um bichinho que é encontrado em capões de mata e matas-galerias do Cerrado, que é o tapaculo de Brasília, uma ave extremamente rara, ameaçada de extinção. Provavelmente uma das maiores populações está dentro na região da Serra da Canastra. É uma ave associada aos campos rupestres ou cerrados rupestres que eu mostrei lá no início, é uma ave endêmica desses ambientes, é a campainha azul. O papamoscas de papamoscas de costa cinzenta, Polistictus superciliaris. A gente tem aqui na região uma espécie do mesmo gênero, mas que ocorre assim na estação ecológica de Tirapina, porque é uma espécie também associada a ambientes campestres do Cerrado. Não esse bichinho aqui, o Polistictus, o outro Polistictus que tem aqui na região. E essa espécie aqui, ela é associada aos campos rupestres. A gente tem na região o galito, que é uma espécie que faz movimento migratório, então eles só aparecem aqui no estado de São Paulo, no Sudeste como um todo, nessa época agora, né? Final de setembro eles começam a aparecer. A gente não tem eles no Cerrado da UFSCar, mas tem na região, né? Ele aparece aqui, principalmente na Estação Ecológica de Tirapina. É uma ave associada, né, a ambientes campestres. Esse aqui é o macho. Vocês conseguem ver a setinha? Quando eu mexo o mouse? Sim. Legal. Tá, então esse aqui é um macho e essa aqui é uma fêmea. Gente, o legal vocês têm... não sei se vocês perceberam. Normalmente, quando a gente tem um dimorfismo sexual no grupo das aves, o macho geralmente é muito mais atrativo, né? E as fêmeas são menos chamativas. Isso é muito interessante. Primeiro porque... Alguém tem uma ideia do porquê que isso acontece? Quer dar um chute? Bom, associado à reprodução, né? Isso, associado à reprodução. Porque dentro das aves, quem escolhe o parceiro reprodutivo são as fêmeas. Então, elas sempre vão escolher os machos mais bonitos, que têm uma coloração mais chamativa, que demonstram uma saúde melhor, né? Um físico melhor. Então, você tem uma seleção sexual que leva, ao longo da evolução, você ter machos mais chamativos. Mas também uma coisa, por que isso não acontece com a fêmea, né? Uma outra coisa que é interessante é que não é regra, mas assim, boa parte das aves, das espécies de aves, é a fêmea que choca os ovos, né? Que fica no ninho mais tempo, enfim. E aí, se a gente tivesse uma fêmea que fosse muito chamativa, né, a gente teria uma predação maior dos ninhos. Então, não é interessante que a gente tenha uma fêmea muito chamativa. Isso é muito interessante, né, no grupo das aves. Bom, outro bichinho que a gente tem na região, papo-moscas do campo, a gente também é associado a ambientes mais abertos do cerrado, campo limpo, campo sujo. O Colapse campestris, que é o pica-pau do campo, a gente tem bastante no UFSCar, também associado ao ambiente aberto, campestre, né? Tanto que o nome científico dele é Colaptes campestris, né? É associado a esse tipo de ambiente. E a gente tem aí uma infinidade de aves, que não dá tempo de eu falar de todas e apresentar todas para vocês, mas a gente tem o bico de veludo, a gente tem o cerrado do UFSCar, o periquito cabeça de coco,
o periquitão maracanã, que tira o sono de muita gente, destrói fiação no forro das casas. Entrou bastante, se adaptou bastante à zona urbana, né? Então, um bicho que se aproveitou aí da disponibilidade é um bicho que naturalmente na natureza se reproduziria dentro de oco de árvore, e que acabou se beneficiando de forro de casa, porque é um ambiente parecido, fechado, escuro, enfim, que esses bichos gostam. E o cerrado, então, tem aí uma infinidade de espécies endêmicas associadas aos seus ambientes e de espécies que ocorrem em outros biomas também, né? A gente tem, é muito interessante, aqui na região, no Cerrado como um todo, mas especialmente aqui na região, a gente tem espécies migratórias muito interessantes, que vêm todo ano para cá, e algumas são migratórias da América do Norte, né, que são espécies que se reproduzem lá na América do Norte e passam pelo Brasil, ou não só passam, mas ficam aqui, né, eu vou dar alguns exemplos a seguir, e algumas espécies que são migrantes da América do Sul mesmo, que migram norte e sul todo o ano, né, e que são espécies que normalmente se reproduzem aí nas zonas mais austrais, né, no sul do Brasil, no Cone Sul da América, na América do Sul, no sul da América do Sul, né, ou que invernam no centro e norte, e que invernam, né, no centro e norte do Brasil. Um exemplo que é bem de uma ave bastante comum, que a gente vê todos os anos nessa época, é o tesourinha. O primeiro registro que a gente teve aqui em São Carlos esse ano foi, acho que 18 de agosto, se não me engano. É a época que esses bichinhos começam a chegar aqui. A tesourinha, né? É muito interessante, que das espécies que fazem essa migração austral, é uma das poucas espécies que a gente tem um pouco de conhecimento sobre a rota migratória, porque teve um grupo de pesquisadores que capturou alguns bichos, né? Aí, 3 machos e 3 fêmeas foram capturadas lá na Argentina. Os pesquisadores colocaram geolocalizadores neles, né? Prenderam neles e soltaram. E aí a partir daí eles começaram a acompanhar e viram que essas aves viajaram, né? Entre janeiro e fevereiro, sentido ao norte do continente sul-americano. E elas voaram aí, a uma velocidade de 45 elas percorreram, né, cerca de 45 a 66 quilômetros por dia, né, sendo que o trajeto de chegada, né, durou aí de 7 a 12 semanas e cobriu uma distância de aproximadamente 2.888 a 4.105 quilômetros. Isso é incrível, né, pessoal? Uma ave tão pequena, né, que consegue percorrer essa distância enorme todo ano, né? Isso é anual. A população inteira desses bichos faz esse tipo de movimento, né? Essa migração. Uma espécie que pesa aí, cerca de 30 gramas. Travou. Outra espécie migratória que faz esse movimento norte e sul na América do Sul é o sovi. Essa foto é de um indivíduo que quase todo ano a gente acompanhava. Eles têm, assim, algumas espécies de aves, elas têm me fugiu a palavra, assim, elas voltam sempre para o mesmo local, né? A tendência é sempre de usar os mesmos poleiros, de nidificar em árvores muito próximas, todo ano elas voltam para o mesmo local. Então, elas têm aí uma especificidade pelo ambiente, né? Elas definem territórios e voltam para esses territórios todo ano. E esse é um caso desse sovi que a gente acompanhou
um casal essa foto foi feita na UFSCar, um bicho que nidificava ali perto da trilha, perto do quiosque. Outros bichinhos migratórios que a gente tem no Cerrado são os caboclinhos. Então, a gente tem várias espécies de caboclinhos, né, que também são aves minúsculas aí, que viajam uma distância enorme todos os anos também, como as tesourinhas, né? E essas todas são migrantes dentro da América do Sul, mas a gente também recebe aqui na região, né, o Cerrado recebe muitas aves migratórias de longas distâncias, né? Então, aqui, algumas das rotas migratórias que ao longo do território do Brasil, né? Então, a gente vê que uma das principais rotas aqui, né, a rota do Brasil Central, passa por cima do Cerrado, passa aqui na nossa região, né? Então, a gente recebe várias espécies migratórias de longa distância, que algumas só passam por aqui, outras param mesmo e ficam, e passam todo o nosso período de chuvoso aqui, né, de verão, primavera e verão, passam aqui porque na região delas, onde elas se reproduzem, lá na América do Norte, é a região, é momento de inverno, né, estação de inverno. Bom, então a gente tem espécies que passam por aqui. O maçarico do campo, esse bicho super bacana. Inclusive, ouvi na semana passada, passou um grupo em cima de casa. É um bicho que eventualmente pode parar nas áreas de cerrado campestre. Aqui em São Carlos, não sei se tem registro, mas em Tirapina tem. Né, na Estação Ecológica de Tirapina, nós já registramos esse bicho lá nos campos. Águia pescadora tem um registro próximo aqui, na região do Monjolinho, mas mais para o lado de Ribeirão Bonito, e tem um indivíduo anilhado que vem todo ano no Broa, aqui do lado também, né, em Tirapina. Inclusive, esse indivíduo que vem para o Broa, ele tem uma anilha cor-de-rosa, e aí um observador de aves, que é amigo nosso, contou que entrou em contato com um anilhador lá da América do Norte e descobriu que esse bicho foi anilhado no Canadá. Então, é um bicho que vem do Canadá para o Brasil e fica ali no Broa. Maçarico solitário é outra espécie migratória que para aqui no Brasil, e inclusive essa foto aqui, se não me engano, é no Lago da UFSCar. Então, já vimos eles pousados ali no Lago Maiaca, quando o lago ainda estava não estava totalmente cheio. Então ele é um bicho que pousa próximo da água, mas precisa ter banco de areia, que é onde ele costuma forragear. Bom, aqui é uma foto mais em destaque da águia pescadora, né, para vocês verem. Aqui é o mapa que eu retirei do Wikiaves, que são de fotos, de registros fotográficos do bicho no Brasil. Então, ele para em vários lugares do Brasil, mas assim, né, aqui na nossa região também. Então, esse mapa aqui representa, em rosa, as áreas em que o bicho se reproduz, né, bem ao norte da América do Norte, áreas em que ele só passa durante migração, e áreas que eles vão ficando, né, ao longo da rota migratória. Então, alguns indivíduos ainda param aqui na América Central e tal, e mais a boa parte vem para a América do Sul. Bom, essa foto não é minha, mas é muito interessante, que é a águia pescadora, né? Então, mas ela tem esse comportamento de, quando ela pesca o peixe, ela coloca esse peixe nessa posição para ter uma aerodinâmica né, durante o voo e carregando seu alimento. Então é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ir até o Broa e observar, essa época do ano é a época que ela está por aí.
Ai, gente, acho que cortou. Bom, eu tinha algum slide aqui que eu acho que eu devo ter apagado sem querer. Enfim. Bom, já entrando um pouco, então, no grupo dos mamíferos. Nós temos catalogadas no mundo aí cerca de 5.600 espécies, no Brasil 770, considerando só as nativas, e o Brasil ele segue um padrão global, né? As ordens mais diversas são Rodentia, Quiróptera e Primatas. A Amazônia é o bioma que tem a maior diversidade, seguido pela Mata Atlântica e depois pelo Cerrado. Mas o interessante é que, olhando para os grupos, né, dentro dos mamíferos, é que a Amazônia é o bioma com maior diversidade de espécies de morcegos e de primatas. A Mata Atlântica ela é mais rica em espécies de roedores e o Cerrado tem maior diversidade de carnívoros, né? Isso é interessante. No estado de São Paulo, a gente tem catalogado 231 táxons, considerando todos os grupos, né? Quirópteros, mamíferos de médio e grande porte, roedores, marsupiais e cetáceos. No Cerrado, existem aí catalogadas 251 espécies, e aqui no Cerrado da UFSCar, a última publicação, né, que também é do professor Mata Júnior, listou aí 45 espécies no total, mas já existem adições, inclusive tem a Melissa, que está monitorando algumas formações vegetais do Cerrado aí da UFSCar. A gente já tem algumas adições para essa lista e em breve, se tudo der certo, né, o trabalho dela vai ser publicado. Bom, e o que a gente tem aqui no Cerrado e no Cerrado do UFSCar? A gente tem lobo-guará, tamanduá-bandeira, né? Veado catingueiro, essa foto foi feita na UFSCar, esse veado catingueiro. O veado campeiro não tem na UFSCar, mas é um bicho bastante associado a áreas campestres, que as populações estão associadas a áreas campestres do Cerrado, mas não só. Cachorro do mato. Macacos do gênero saguizinhos, né, do gênero Calitrix. Guaxinim. Aqui na região, no Cerrado do UFSCar, não. Aliás, temos registros recentes, né, de cateto. Aqui, pegada de cateto no Cerrado. Tamanduá-mirim, né, outra espécie que a gente tem aqui na região, que ocorre do Cerrado. Sussuarana, puma concolor, né, a jaguatirica. Essa foto aqui é no Cerrado da UFSCar. Essas duas de baixo aqui são fotos feitas aqui no Cerrado da UFSCar, né? Inclusive, a gente tem várias fotografias de trilhas de Sussuarana se movimentando pelo Cerrado da UFSCar. Essas fotos foram feitas lá. Acho que tem cerca de 2 anos que a gente fez esses registros. Mas é um bicho que caminha com frequência ali. Gente, um bicho super interessante que é associado ao ambiente campestre é esse gato aqui, que é fugiu o nome. Gente. Gato dos Pampas. Mas o nome popular se relaciona ele aos Pampas, mas é um bicho que ocorre também associado a ambientes abertos do Cerrado. E esse bicho aqui nós registramos numa área de Cerrado entre Goiás e Minas Gerais, que foi um registro super raro, porque é um indivíduo melânico. A coloração da espécie não melânica é uma coloração mais
acinzentada, parda. É um bicho gato palheiro, gente, desculpa. Agora eu lembrei o nome popular. Gato palheiro. É uma espécie bastante rara e associada ao ambiente campestre. Outra espécie que a gente tem aqui na região é irara. Né? Essa foto aqui foi feita no Cerrado do UFSCar em 2013, mas essa espécie continua sendo registrada, né? Inclusive nas câmeras da Melissa, que foi monitora da trilha, né? Anta, tapiros terrestres, outra espécie do cerrado, infelizmente na região aqui a gente não tem mais, né? Espécie extinta. Outras duas espécies do cerrado, a raposinha do campo, né? E o pé pelegambá, que não sei se é do tempo de vocês, o desenho do Pepe Ligambá, mas esse aqui é a jaritataca, que é uma espécie do mesmo gênero, né, daquela que ocorre na América do Norte. Bom, e a gente tem também paca, tatu e cutia, sim, né? A cutia é muito comum no Cerrado do UFSCar, pelo UFSCar como um todo, né? Quem almoça no RU deve ver elas com bastante frequência. Cutia, né? Bom, só para não deixar esquecido, a gente tem muitos quirópteros no Cerrado, e aqui no Cerrado do UFSCar, esse bicho foi capturado numa aula prática ali no Y, ao lado do Y, se não me engano, que era um... Gente, eu estou péssima de memória hoje. Artibeus lituratus, mas agora mudou o gênero, eu não estou lembrando o gênero agora deles, mas esse é um dos maiores morcegos que a gente tem, é um bicho frugívoro bastante interessante. Come banana aqui no jardim de casa. O que sobra dos passarinhos de dia fica para os morcegos. Bom, gente, isso é então um tanto da fauna do Cerrado que eu quis apresentar para vocês, né? Eu poderia falar de muitas outras espécies, né? A gente viu que o Cerrado é muito biodiverso, a gente tem uma riqueza enorme dentro dos grupos de vertebrados, não vou nem falar de invertebrados, que é maior ainda, né? Mas uma coisa que eu acho sempre bacana de falar é sobre a questão do fogo no Cerrado, que é um assunto que traz muita dúvida, traz muita discussão, e o que a gente sabe mais, o que a gente ouve falar mais é sobre os efeitos do fogo no Cerrado na flora, né? A gente sabe que a flora ela tem diversas adaptações, né? E que convive muito bem, por isso, com o fogo, né? E, gente, o fogo, o Cerrado, ele evoluiu com o fogo, né? Tanto que as plantas têm essas adaptações que a gente normalmente ouve falar, né? Então, casca super grosso, né? A casca muito grossa, que permite que quando o fogo passa pelas plantas, esse super não permite que o calor atinja as partes mais críticas, né, da planta, que são responsáveis pela sobrevivência e nutrição da planta, né, que são os vasos, floema, xilema, enfim. Essa casca grossa aqui, ela não permite que o calor danifique os tecidos importantes para as plantas, para a sobrevivência, né, da planta lenhosa. Que é a cortiça grossa, né, uma das adaptações. Outras adaptações, principalmente das espécies herbáceas, né, mas não só, são os meristemas subterrâneos, xilopódios, bulbos, raízes tuberosas, rizóforos, que são estruturas aí que, no geral, servem de armazenamento de energia e que, quando o fogo passa, essas estruturas elas não são atingidas. O fogo elimina a parte da planta que está acima do solo, mas não danifica de forma alguma essas estruturas, né, que são subterrâneas e que por isso, né, levam as plantas, permitem que as plantas tenham uma rebrota
uma capacidade muito grande de rebrota depois da passagem do fogo. Então, isso é uma das outras adaptações das plantas ao fogo, além da cortiça grossa. Outras adaptações que a gente vê nas plantas, né? Aqui o fogo ele age na quebra de dormência de muitas sementes, né? Então induz a germinação. O fogo também ajuda na abertura de frutos, né? Como é o caso da carobinha, né? Quando passa o fogo, muitas carobinhas têm os frutos abertos e espalham as suas sementes, que vão aí aproveitar do retorno de nutrientes para o solo por meio das cinzas do que queimou, né? Então, e outra coisa que acontece, outra adaptação das plantas é a floração induzida pelo fogo. Isso é muito interessante no Cerrado, inclusive tem um artigo bastante bacana da professora Alessandra Fidelis, ali da Unesp, que deu até um título muito bacana, From Ashes to Flowers, das cinzas às flores. É uma herbácea da savana que inicia sua floração 24 horas depois do fogo. Olha que interessante, gente. Essa espécie aqui é a Bulbostyllis paradoxa, é uma ciperácea que inclusive ocorre aqui no Cerrado da UFSCar. Então, a gente está falando, né, um dos efeitos, né, uma das adaptações das plantas ao fogo é a floração, né, a indução da floração logo após a passagem, né, logo após a queimada. Então, aqui um campo rupestre, recém-queimado, todas as canelas de ema aqui florindo, né, inclusive essa Vochysia, a Vochysia tirsoide. Me perdoem, não lembro o nome popular, nem sei se essa árvore tem nome popular. Bom, mais exemplos de florações pós-fogo. Lírios são bastante comuns no Cerrado e geralmente germinam em abundância após o fogo. E as gramíneas, gente, tem muita gramínea mesmo, que floresce, né, produz frutos depois da passagem do fogo. Essa aqui é uma floração massiva que a gente presenciou lá na Serra da Canastra, depois de uma queimada em 2014, desse capim aqui que chama Axonopus brasiliensis. É uma das espécies que tem uma resposta assim, de floração para a passagem de fogo. Bom, a gente sabe, né, então, que as plantas elas têm muitas adaptações, né, em resposta às queimadas, né? E os animais? Será que eles também têm, os animais do Cerrado? Bom, é de se esperar, né, que sim, que assim como as plantas, os animais que ocorrem no Cerrado, eles também coevoluíram com o fogo, né? Então, eles também têm algumas adaptações. Só que essas relações, né, o efeito que o fogo pode causar numa espécie ou outra, elas são determinadas aí pela relação, né, de cada espécie com o seu habitat, né, e de como que o fogo ocorre, né, se é um fogo natural, se é um fogo de origem antropogênica, né, causada pelo homem. Então, isso tudo determina como vai ser a resposta dos animais do Cerrado à ocorrência de queimadas. Bom, e aí o que acontece? Muitos animais conseguem fugir, né, do fogo, e aí eles usam várias estratégias. Alguns se escondem em buracos de cupinzeiro, né, o caso da jaritataca, porque dentro o fogo, quando ele passa, principalmente o fogo natural, eu vou falar um pouco mais em detalhes mais para frente, mas ele, mesmo no solo, a poucos centímetros abaixo do solo, você já não tem nenhuma influência do calor. Assim como acontece nos cupinzeiros. Os cupinzeiros, eles têm uma parede muito densa e grossa, que quando o fogo passa, também não causa um aumento de temperatura significativo dentro do cupim. E muitos, se vocês repararem aí, os cupins que ocorrem
não só no cerrado, mas assim, nos ambientes como um todo, esses cupins que ficam altos, quase que a maioria tem buracos, né? Seja feitos por tamanduá, por diversas aves, principalmente os pistacídeos, né? As maritacas, os periquitos, os papagaios fazem muitos buracos, né? São engenheiros do ecossistema. Pica-paus fazem buracos não só em árvores, mas também em cupinzeiros. E isso gera alguns microhábitats em que algumas espécies de cerrado podem se esconder durante a passagem do fogo. E essa é uma foto que a gente fez durante um curso na Serra da Canastra, que a Amanda estava presente, inclusive, eu acho. Mas, enfim, essa é uma forma dos bichos se protegerem, né? Se esconder dentro de tocas e lugares onde o fogo não tem grande impacto. Outras espécies conseguem entrar e mergulhar em corpos d'água. Então, estão vendo o lagartinho aqui? Esse bichinho aqui, esse aqui foi durante um fogo mesmo que a gente fotografou esse bicho escondido, submerso, né, embaixo d'água. E aí a gente pegou ele para fazer uma foto melhor. Tá vendo o ambiente queimado, né? O fogo tinha passado por aqui, esse bicho ficou vivo porque ele estava submerso. Bom, aves voam, né? Conseguem fugir do fogo facilmente. Mamíferos também conseguem, né? Lógico que a gente tem algumas condições que dificultam essa fuga e que, infelizmente, né, causam a morte. Os animais não conseguem fugir e acabam morrendo. Eu vou falar mais adiante. Mas para além das adaptações de fuga, né, de conseguir escapar do fogo, a gente tem aquelas espécies que têm, entre aspas, se adaptaram a aproveitar ambientes recém-queimados. Então, a gente tem vários registros, por exemplo, do veado campeiro, que se ele puder escolher entre uma área que não pega fogo há anos, que tem aquela macega, aquele capim seco, indigesto, entre uma área que queimou há poucos meses, que tem esse capim verdinho, né, fácil de digerir, de fácil digestão, enfim, mais macio. É lógico, gente, ele escolhe essas áreas recém-queimadas. E lá na Serra da Canastra a gente via muito bem isso. Nas épocas de queimada, né, que lá ocorre ainda, né, o manejo das formações de cerrado com o fogo, para evitar grandes incêndios, faz-se, né, a queimada de manejo, que é extremamente planejada, né, e aí nessas faixas de queima lá no Parque Nacional da Canastra, a gente via vários indivíduos de veado campeiro que preferiam realmente ficar nessas áreas forrageando, né? Então é um tipo de adaptação, né? É uma adaptação que permite o animal aproveitar, né, ser beneficiado pela passagem do fogo. Lobo-guará também se beneficia de áreas recém-queimadas, por quê? Porque na passagem do fogo, alguns animais acabam morrendo, inevitavelmente, né? Muitos fogem, mas outros morrem. E aí, esses bichos que ficam mortos, ou não, às vezes não morreu, mas que ficam ali nessa área que foi recém-queimada, em que a vegetação foi consumida, então esses bichos ficam vivos, mas ficam sem onde se esconder, por exemplo. Então, eles ficam mais suscetíveis à predação. E aí entram esses predadores, como o lobo-guará e algumas aves que vêm para essas áreas para comer os bichos que morreram ou predar os bichos que ficaram sem esconderijo, né? Ficaram mais desprotegidos. Tem algumas aves que seguem, né, ambientes recém-queimados, né? Que é o caso do andarilho. Essa ave ela nidifica em oco, né, em buracos no solo ou em barranco. Então, quando as áreas pegam fogo, ele
vai para essas áreas porque fica mais fácil encontrar buracos no solo e tal, e eles ficam ali explorando esses buracos, nidificam ali, né? É interessante, essa é uma espécie bastante associada ao fogo. Muitas espécies de aves também, principalmente os rapinantes, são atraídos, né, para essas áreas, assim como o veado campeiro, né, muitas aves vêm e vêm, inclusive, ainda quando ainda o fogo, quando a área ainda está em chamas. Essa foto aqui eu tirei desse gavião do rabo branco que percebeu a queimada pelo paredão de fumaça e se aproximou, né, para capturar ali serpentes que estão fugindo do fogo, roedores. Né? Então, eles até pousam na frente do paredão de fogo, sem sofrer nenhum problema com isso, para capturar, né, outros animais em fuga, né? Não só vertebrados, pequenos vertebrados, como também insetos que vão sendo dispersados pelo fogo, né? Então, o carcará também faz isso. Essa espécie, inclusive, um dos nomes populares dela é gavião fumaça, justamente por ter esse tipo de comportamento aí, de perceber o fogo e se aproximar. Bom, uma coisa que o fogo beneficia também são algumas espécies migratórias que se alimentam, não só migratórias, né, mas espécies que, de uma forma geral, são granívoras, que se alimentam de grãos, principalmente de gramíneas. Como vocês viram, mostrei a foto lá agora há pouco, né, da floração massiva do Axonopsis brasiliense, do capim brasileirinho. E isso acontece com várias gramíneas do cerrado. Então, por isso, a passagem do fogo acaba beneficiando muitas espécies de aves, inclusive várias espécies de aves ameaçadas de extinção, aves raras, aves que percorrem longas distâncias de migração e que usam as áreas de cerrado como ponto de parada, né, para alimentação, porque como área para invernada mesmo, ou área de reprodução, ou como área de passagem, e que ao longo das rotas migratórias elas têm essa necessidade de ter uma disponibilidade de ambiente, de recursos, né, de alimento, para percorrer seu caminho, né? Então, o fogo ele também beneficia as aves nesse sentido. Aqui essas fotos foram tiradas lá na Serra da Canastra, todas em áreas recém-queimadas, assim, cerca de 1 mês e meio, 2 meses e meio, que é quando você tem uma diversidade muito grande de capim florindo. E foi uma das coisas que eu investiguei no meu doutorado, que eu comparei áreas não queimadas com áreas recém-queimadas em diferentes épocas pós-fogo. Então, áreas com cerca de 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio após o fogo. E o que eu fiz? Eu acompanhava os grupos de esporófila, que são esses bichinhos aqui, acompanhava várias espécies desse mesmo gênero, e aí eu tentava estimar o tamanho dos grupos, né, em cada área com diferente período de pós-fogo. E eu contava também, dentro de parcelas, e a quantidade de espécies de gramíneas com flores e frutos em cada uma dessas áreas. E aí eu comparei. Eu vi que realmente, né, nas áreas que não pegavam fogo há muitos anos, a gente tinha uma riqueza de gramíneas florindo, assim, de 2, 3, 4 espécies florindo. Já nas áreas que haviam pegado fogo, principalmente nos primeiros meses pós-fogo, ali 2 meses, era o período que eu encontrei uma diversidade de 12, 13 espécies florindo e frutificando e oferecendo recurso para as aves. Então,
os bandos dessas espécies de esporófilo eram muito maiores nas áreas recém-queimadas, dentro desse período de 2 a 3 meses, do que nas áreas que não eram queimadas. Então, isso é muito interessante. Isso é um resultado que mostra, né, que o fogo às vezes favorece mesmo, né, a fauna, né? Não favorece só as plantas, né? Não há adaptação apenas das plantas, mas também da fauna a essa dinâmica, né, do fogo no cerrado. Bom, aqui alguns resultados mais específicos do meu cerrado, do meu doutorado. Não vou entrar em detalhes, mas uma das espécies que responde super à passagem do fogo é o Paspalum erianto, e é uma das espécies de gramíneas que as esporófilas amam. Assim, os bandos eram enormes nas áreas que tinham grande abundância do Paspalum erianto. Então, aqui diversas espécies que respondem ao fogo, com exceção dessa espécie aqui, que não gosta muito da passagem de fogo, que é o capim-brinco de princesa, que ocorre aqui na região. Provavelmente ocorria no Cerrado da UFSCar. Ocorre aqui, a gente encontra na Estação Ecológica de Tirapina, e em algumas áreas abertas de campo cerrado, em áreas particulares. Mas, enfim. Bom, e o grupo das aves como um todo é adaptado, tem diversas adaptações a explorar as áreas recém-queimadas, né? Então, aqui o pica-pau do campo, o Invernaga platensis, que é o sabiado banhado, a primavera, esse bichinho que ocorre aqui na nossa região, que é o sabiá do campo, não é do grupo da família dos sabiás verdadeiros, mas o nome popular, sabiá do campo, é de uma família que chama Mimide, enquanto os sabiás verdadeiros são da família Turdidae. E aqui aquela espécie endêmica lá dos campos rupestres que eu mostrei lá no início, que é o Polistictus superciliaris. É o carcará aqui explorando uma área recém-queimada, dragão do brejo, que a gente tem aqui na região também, o grupo explorando a área recém-queimada. Aí o que eu falei, né? Por que muitas aves e predadores, entre aspas, vêm para as áreas recém-queimadas? Porque a vegetação ali foi consumida pelo fogo, então os animais pequenos que são presas acabam ficando mais suscetíveis, né? Não tem esconderijo adequado para fugir, né? Então acabam aí sendo predados. Mas, gente, eu falei, fogo parece bom, né? É bom. O cerrado evoluiu com isso. O cerrado é dependente do fogo, até porque o fogo, além de beneficiar as plantas e também, de uma forma mais indireta, a fauna, o fogo mantém, né, as formações mais abertas do cerrado, porque existe uma tendência que já foi demonstrada em pesquisa, né, de que as formações mais abertas do cerrado, se elas não sofrerem um distúrbio como fogo, ou se elas não tiverem alguma condição que mantenha elas no estágio campestre, elas têm uma tendência a adensar com o tempo. Né? Então, um campo limpo, ele pode, com o tempo, virar cerrado, senso estricto, cerradão, enfim. Existe essa tendência. E o fogo ele também age na manutenção desses ambientes campestres. E isso é importantíssimo, porque lembra que eu mostrei para vocês lá no início que as aves, a ocorrência das diferentes espécies de vertebrados do cerrado está associado a grupos de fisionomias. Tem aquelas espécies que são associadas aos ambientes florestais mais fechados, os ambientes savânicos, mas tem aquelas espécies que são associadas e extremamente dependentes dos ambientes campestres. Então, se esses ambientes campestres deixarem de existir por algum motivo, essas espécies também deixam de existir. E o fogo é importante nisso, né? Em manter as formações abertas, campestres e savânicas do cerrado. Mas, gente, existem diferentes níveis de tolerância ao fogo,
tanto das formações vegetais quanto das espécies de plantas e das espécies da fauna, né? Então, o fogo, ele, no cerrado, ele natural, ele tem uma época certa para acontecer, ele tem uma frequência natural, esse fogo natural, ele tem uma intensidade diferenciada. E outra coisa que influencia nos efeitos do fogo é o tipo de fitofisionomia atingida. Não é qualquer formação vegetal do cerrado que é adaptada ao fogo. O cerradão e o cerrado stricto sensu já não são formações que têm muitas adaptações ao fogo. São já formações que são danificadas quando o fogo passa. Diferente das formações campestres e savânicas, que respondem melhor, né? Não são tão danificadas e conseguem ter uma resiliência maior, né? A passagem do fogo. E, gente, o fogo natural, ele é muito diferente do fogo que é criminoso, do fogo que é acidental, né? Do fogo que tem origem antropogênica. O fogo natural, ele ocorre pela queda de raios. E quando que ocorre o fogo natural? Quando cai raio, né? E quando que cai raio? Essa época agora, né? O final da estação seca, início da estação chuvosa, quando a gente começa a ter aquelas primeiras tempestades. E é muito comum, assim, na região do Cerrado como todo, ocorrerem aquelas tempestades elétricas, que às vezes a chuva não cai logo em seguida, né? Então, às vezes caem raios, mas a chuva não cai. Ela vai cair daqui nos dias seguintes, enfim. Então, o fogo, o raio faz ignição, né? Faz pegar fogo, e o fogo, ele continua, né, ao longo dos dias. Às vezes ele não é apagado imediatamente, porque a chuva não cai imediatamente. Mas a tendência dos próximos dias, no início da estação chuvosa, é chover. Aí o que acontece? O fogo natural, ele já ocorre quando a vegetação já está um pouco mais úmida. Então, ele não avança de forma muito rápida, e ele também não queima tudo de uma vez, né? De passar assim e queimar tudo. Não sei se vocês percebam que você tem áreas que estão bem queimadas, mas entre essas áreas que o fogo passou, a gente tem como se fossem relictos, né? Pedacinhos, trechinhos que não são queimados. Provavelmente porque ali a vegetação estava um pouco mais úmida e tal, então o fogo não pegou nessa vegetação, passou do lado, mas não pegou. Então, ele queima, o fogo natural, ele queima em mosaico, ele forma um mosaico de áreas queimadas e trechos que não queimam. Então, um fogo que tem uma intensidade baixa, que os bichos conseguem fugir tranquilamente, enfim. Esse é o fogo que a gente chama de fogo bom. Mas a gente tem, esse aqui, né? A gente tem áreas que não queimam, né? Esse aqui, esse ainda é um exemplo de fogo bom. Bom, o fogo ruim, ele ocorre na época errada, né? Geralmente ocorre quando a gente tem o capim muito seco, a vegetação muito seca, no final, no auge da estação seca, antes do início, né, da estação chuvosa. E aí você tem uma quantidade de biomassa que é um combustível excepcional e que carrega o fogo, né, de uma forma muito agressiva. E esse tipo de fogo geralmente atinge formações vegetais que não têm muita adaptação. É o caso aqui, aqui é uma mata, à direita é uma mata-galeria lá da Serra da Canastra, que foi atingida por fogo, porque a vegetação, mesmo associada a corpo d'água, nessa época também está mais quente, desculpa, gente, nessa época de seca também está mais seca, né? Então ela está mais suscetível ao fogo. Então, se pegou fogo, o fogo consegue se alastrar mais, tem uma intensidade muito maior, né? Então, esse é o fogo ruim.
Aqui uma imagem. Olha como afetou, né, o capão de mata aqui. Aqui. Essa foto é de 2014, é daquela vez que pegou um fogo muito agressivo lá no Parque Nacional do Serra da Canastra e queimou aqui esse capão onde está a nascente histórica do Rio São Francisco. E até hoje esse capão de mata não está bem recuperado ainda, infelizmente, né? Que é um tipo de vegetação que não é adaptado a fogo. As matas de galerias não têm adaptação. Elas são extremamente prejudicadas quando há passagem de fogo. Gente, uma coisa outra séria, assim, é que quando o fogo passa por áreas invadidas por gramíneas exóticas, principalmente o capim-gordura. O capim-gordura é extremamente inflamável. O fogo, quando passa por áreas invadidas por esse capim, ele atinge temperaturas altíssimas, gente, altíssimas. Conseguiria derreter ferro na temperatura do fogo que pega nessas plantas, nessas gramíneas, né? E o fogo criminoso, gente, embora nessa foto as gramíneas já tenham começado a brotar, mas o fogo que ocorre na época errada, ele varre a vegetação como um todo, assim, ele não sobra aqueles trechinhos sem queimar. As áreas são varridas e às vezes é um tipo de fogo que atinge uma extensão muito grande, muito diferente do fogo natural que não atinge, pode até pegar uma área muito abrangente, mas queima em mosaico e é logo apagado, né, pela chuva. E além do fogo bom, do fogo natural e o fogo ruim, a gente tem o fogo que a gente chama fogo de manejo, que é um fogo que é feito por gente, né? Então tem origem antropogênica, mas que é um fogo bom, porque é um fogo que é usado, que é feito para evitar que o fogo de origem não natural, criminoso ou acidental na época errada, evitar que ele queime grandes extensões. Então, o fogo de manejo é feito para diminuir a biomassa combustível para evitar fogo desastroso. Aqui um exemplo lá na Serra da Canastra, em que o ICMBio, da época que o ICMBio contrata as brigadas para queimar áreas selecionadas que servem de corta-fogo, né? Eles fazem isso antes de entrar na época seca, para, né, diminuir a biomassa. Então, aqui um exemplo de que eles chamam de acero negro, né, que queima-se uma faixa, né, de vegetação junto à estrada para ter uma faixa que permite que o fogo, por exemplo, se o fogo pegar do lado de cá, ele vai chegar aqui e vai parar, porque você não tem mais biomassa suficiente, porque na estrada você não tem biomassa. E aqui, uma biomassa que foi bastante reduzida, então o fogo que chegar aqui não passa para cá, e o que chegar daqui para cá não vai passar para lá. Na verdade, não é uma garantia, porque na época seca a gente tem muitos ventos, né? Então, se agosto, setembro, se vocês bem lembram, a gente passa por umas ventanias, né, bem fortes. Então, às vezes, se você tem um fogo criminoso, acidental nessa época, às vezes o vento faz o fogo pular, independente de você ter um acero, uma estrada para tentar evitar. Mas, enfim, é uma estratégia, né, de evitar que grandes extensões sejam queimadas por um fogo devastador. Aqui um exemplo, né, de como que fica, e aí, não sei se vocês lembram que eu falei do veado campeiro, o que eles preferem? O capim, a macega seca, indigesta, ou a faixa aqui recém-queimada com um capim recém-brotado e bastante macio ainda, né? Então, aí, a resposta. Eles preferem a área recém-queimada, um indicativo, né, de que o fogo beneficia também a fauna. Né? O fogo natural, na hora certa, com a frequência certa. Uma coisa que eu não falei,
A frequência natural de que ocorre fogo por raio no cerrado é de cerca de 4 anos de intervalo, mas isso pode variar. Na Serra da Canastra, parece uma coisa que não é tão comum, né? Nossa, parece difícil a ocorrência de fogo natural, né? Se pensar, tem que cair um raio para acender o fogo e tal. Mas, gente, não é difícil, não é incomum. Em 2019, para vocês terem ideia, eu estava orientando uma aluna de mestrado, a Monique, não sei se vocês conhecem, ela estava trabalhando com beija-flores lá na Serra. E aí eu acompanhei muito dos campos dela. E foi um mês de outubro de 2019, se não me engano, nós vimos, acho que foram 3 raios cair e acender fogo. Então, assim, não é incomum. Né? Inclusive, cai tanto raio em algumas áreas de cerrado que a Serra da Canastra é um exemplo. Que o alojamento que fica em cima da serra é rodeado, todas as estruturas, né, o dormitório, a cozinha, o lugar onde o estacionamento lá, né, o lugar onde ficam os veículos, os maquinários, todos têm em cada canto um para-raio, que realmente cai muito raio, né, e cai muito raio e acende muito fogo. Bom, gente, então é basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês. Bom, eu já falei o que está escrito aqui nesse slide. E se vocês tiverem alguma dúvida, então, com relação a tudo que eu trouxe aqui para vocês, se não ficou alguma coisa clara, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Muito obrigada pela presença de todos. E é isso. Eu vou parar a apresentação aqui para vocês, para ver vocês. E aí, pessoal? Desculpem aí as falhas de memória, mas eu ando assim com um desgaste, eu acho muito sobrecarregada de muita coisa, então às vezes me falha a memória, assim, falta palavras. Mas enfim, se vocês tiverem alguma dúvida. Imagina, a gente que agradece a apresentação e é coisa que acontece, né? Muito nome para guardar todos, sem condições. Alguma pergunta, pessoal? De nada, pessoal. Estou vendo agora aqui as mensagens. Eu não via seu comentário, Henrique. Agora que eu estou vendo aqui, você estava falando o nome popular do gato, gato palheiro. Realmente, nossa, foge às vezes da minha cabeça. E também a papa-formiga vermelho, o nome da formicívora rufa. Bom, é isso, pessoal. Tem alguém da trilha aí ainda? Sim, a gente está aqui acompanhando. Tem uma pergunta, acho que do pessoal da trilha mesmo, sobre o monitoramento de fauna. Se vocês perceberam algum sumiço de espécies ou de grupo. Dentro da UFSCar? Sim.
Olha, eu ainda não analisei os dados com a Melissa, né, que foi da trilha. Mas até onde eu sei, do grupo de mamíferos que eu acho que não foi registrado pela Melissa, é o furão. E eu lembro de que esse bicho corria ali no Cerrado da UFSCar, inclusive quando eu cheguei aqui em São Carlos, foi. Eu acho que eu nem tinha passado ainda na prova de mestrado. Eu estava fazendo um estágio com o professor Manuel e a gente andava bastante no Cerrado. E eu lembro da gente ter visto um casal atravessar assim um dos aceros lá perto do Y. E esse bicho a gente nunca mais viu por aqui. Então, eu não sei, é um bicho que é ameaçado, né? Se não me engano. A gente não tem registro mais deles. Então, uma espécie de mamífero que realmente talvez já não tenha mais aqui. Pergunta qual mamífero? Furão. Furão. Não tivemos mais registro desde então. E isso foi, essa vez que a gente viu os bichos atravessarem o acero foi 2007 ou 2008. Até eu vou perguntar para a Melissa, mas eu acho que não. Acho que não foi registrado. Das aves, fora as aves, aí, fora esse mamífero e as aves, não sei. Não sei dizer, porque também é uma coisa que precisa de monitoramento e é uma coisa que precisa ter tido informação anterior, né, de anos anteriores. De répteis a gente não tem estudo nenhum, pelo que eu saiba, nunca vi, pelo menos, né? E é isso. Mais alguma pergunta? Tem bastante gente, né, participando da formação. São quantas pessoas? Eu acho que nesse curso deve ter em média umas 30 pessoas, mas cada um de uma área diferente. Não teve, não foi fechado só para a área de biologia ou para gestão ambiental. Então tem gente de diferentes cursos. Legal. Que não registrava há muito tempo e voltou é justamente a formicívora rufa, que é o papa-formiga vermelho, né? Esse bicho fazia um tempão que a gente não registrava. Quando eu andava no Cerrado, também lá em 2008, 2009, logo que eu vim para cá, para São Carlos, a gente via muito papa-formiga, assim, era uma espécie muito comum, assim como o batuqueiro, né? E aí, de 2015 para frente, parece que diminuiu assim consideravelmente os encontros e os registros do Papa-Formiga Vermelho. E aí um belo dia, estava eu, o Augusto e o Matheus andando lá no Cerrado e a gente ouviu assim, um bicho soltar vocalização. Eu falei, gente, Papa-Formiga Vermelho aqui, nossa, quanto tempo. Então é um bicho que realmente ficou um intervalo de tempo sem ser registrado e que a gente vem vendo que a frequência de registros está diminuindo e o bicho está provavelmente caminhando para uma extinção local, né? Não sei. Aumentando a abundância de algumas espécies, a gente não tem, assim, não tem um monitoramento numérico, quantitativo, assim, para que eu possa te afirmar, mas assim, a gente tem percebido sim que as espécies
aquelas que são mais tolerantes, que têm menos problema com alterações do ambiente e tal, tendem a ter um aumento, sim, na abundância. Então, por exemplo, tucano-toco, tucano-sul, aquele tucano do bico laranjado, ele é uma espécie que tem aumentado sua abundância, né? E, inclusive, está passando a ocupar a cidade, né? Então, tem algumas espécies, sim, que tem abundância aumentada, né? Os soldadinhos vão no bosque de pino, sim. Também o bosque já está... Ele já não sei se vocês pararem para observar, o bosque ele já não é mais ocupado só por pinos. Já existe uma recuperação da vegetação nativa que está crescendo ali no subbosque e que já tem algumas espécies de plantas que são da mata galeria, que estão crescendo ali e que oferecem frutos que essa espécie gosta, né, o soldadinho. Uma coisa interessante, que o soldadinho é de uma família que chama piprídeo, e os piprídeos, eles são frugívoros, né, predominantemente frugívoros, e comem frutos pequenos, porque eles não têm muita habilidade de ficar tirando pedaço, então eles pegam frutos pequenos e engolem inteiro. E aí, por isso, no bosque de pinos a gente vê, mas porque a gente não tem mais só pinos lá, a gente tem uma rebrota, né, a recolonização da área por espécies de plantas nativas. Então, por isso que dá para ver o soldadinho ali também. E também porque, né, a gente tem ambiente aquático ali e tem a continuação do lago, é uma mata, é um remanescente, embora alterado, né, de mata-galeria. E aí, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Não sei se você quer comentar, Camila, sobre como foi a sua vivência na trilha. Se não me engano, você foi monitora? Eu nunca fui monitora, assim, oficialmente, né? Quando eu cheguei na UFSCar, eu passei no mestrado, eu já fui convidada para dar um curso de água com outros pesquisadores aí. O Matheus ele foi monitor da trilha muito tempo, né? O Matheus fez a graduação na UFSCar, mas eu fiz a graduação no Paraná, eu sou do Paraná. E eu fiz a minha graduação lá, eu só vim para cá no mestrado. E aí, então, assim, eu acabei participando de algumas formações de monitores na época, até que... Hoje, vocês estão ainda fazendo acampamento para a formação de monitores? Olha, eu entrei faz pouco tempo, então eu ainda não participei de nenhum. Mas quem sabe, né, na prática. Na época que eu cheguei aqui, a formação de monitores tinha acampamento no Cerrado. O pessoal dormia lá, montava as barracas no entorno do quiosque, dormia, fazia práticas noturnas e tal. E aí eu cheguei a participar de algumas. Eu não cheguei a ser monitora, não, mas eu já... Monitora oficial. Eu já cheguei a participar por convite, né, da Liane, da Amanda, da Camila, da Júlia, do Pavel, né, do pessoal mais antigo da trilha. Acabei participando de trilha guiada também.
O que eu faço bastante, sim, fiz, né, bastante, foi muita parceria com a trilha, porque a gente planejava algumas atividades de observação de aves, e a trilha sempre foi muito parceira, assim, para fazer as atividades, e aí é isso, assim, a minha participação é basicamente essa. Nossa, que bom, você sempre estava envolvida, né? Sempre tentei. Sempre foi muito importante as atividades de educação ambiental, né? Porque Sim. o Cerrado ele sempre teve sobre algumas ameaças. O Cerrado já quase virou laboratório, estrada. Então, esse tipo de atividade de educação ambiental, né, de mostrar para as pessoas a importância daquele ambiente, a importância de conservar, né, de preservar, é muito fundamental, né, para que a gente não perca mais da cobertura vegetal do cerrado, né, para que a gente passe a respeitar mais os outros seres que habitam o nosso planeta, né, que coexistem com a gente. Então, eu acho muito importante, e aí eu sempre me coloco à disposição, estou sempre à disposição, viu, para fazer esse tipo de atividade. A gente sempre comenta na visita a importância disso. É sempre bom fazer com que mais pessoas tenham noção, né, de como se preservar e da importância disso. Porque as pessoas, hoje em dia, a gente tem um distanciamento muito grande, né, do que a gente não se vê mais como parte da natureza, né? A gente se vê como desconectado, e aí a gente acaba não percebendo a importância de conservar, né, de preservar os ambientes, de preservar a fauna, a biodiversidade brasileira. E aí a gente está entrando assim num caminho sem volta, assim, eu não tenho muita esperança assim na humanidade, mas a gente está entrando num caminho sem volta por essa desconexão, né, por as pessoas não perceberem a importância da conservação. E aí eu até não falei no início da apresentação, mas na hora eu ia falar, acabei porque achei que ia extrapolar muito as horas, mas nos mapas iniciais lá que eu mostrei das savanas ao longo do mundo, se eu tivesse mostrado um mapa que mostrasse a ocorrência dos desertos de áreas áridas e semiáridas no globo, a gente veria que se a gente traçasse uma linha, né, interligando essas áreas áridas e semiáridas, a gente veria que na mesma latitude ocorrem, né, essas áreas. E o Cerrado, ele está na mesma latitude do deserto do Atacama, no deserto da Namíbia, né, dos desertos lá da Austrália, que estão na mesma latitude. O sul e sudeste do Brasil, que é a área predominante do Cerrado, só não é uma área árida por causa da Amazônia, que manda, né, muita água para cá, para a região sul e sudeste do Brasil. Então, gente, né, a gente vai deixando de conservar as áreas, as formações, os biomas, não só o cerrado, né, mas outras as formações dos domínios fitogeográficos do Brasil como um todo. Porque se a gente não preservar, a gente está dando um tiro no pé, né? E aí a gente detonando a Amazônia, a gente acaba não tendo mais esse fluxo de água que mantém a nossa região aqui verde, não árida, né? Mais habitável. E aí, se a gente está destruindo os ambientes que mantém aqui, a gente está lascado. Então, essas atividades de educação ambiental, assim, para mim, é, um, é uma luz no fim do túnel, embora seja uma construção muito lenta, né? As pessoas são muito fechadas a isso, a gente olha muito para as questões sociais e da nossa sociedade e esquece que a gente depende do meio natural, né?
Bom, acho que é isso, né, pessoal? 9h10. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Eu acho que a gente pode agradecer, né, a sua presença, a palestra que foi maravilhosa, e caminhando então para o encerramento. Uhum. Só queria fazer um comentário, Carol. Primeiro, agradecer, né, muito a sua palestra. É sempre incrível, já vi várias vezes, mas é que não me canso de te ouvir nunca. E só Eu vi comentar. várias vezes as mesmas fotos, né? Mas nunca me Eu tenho canso. um monte de foto, mas aí eu começo a olhar e tá tudo bagunçado. Eu falo, gente, o que eu faço? Aí eu levo horas para montar a palestra e tentar montar com foto diferente. Eu tento trazer cada vez. Não, mas foi incrível, Carol. Agradeço demais o nome da trilha. E só comentando sobre os acampamentos, a trilha fazia mesmo, né? Quando eu entrei em 2010 e fiz a formação, a gente teve acampamento, depois 2014. Esse ano a gente provavelmente não vai ter o acampamento, né? A gente tinha, acho que, discutido isso na semana passada. Vão ter as práticas, né, no Cerrado, mas acho que o acampamento esse ano provavelmente não. Então talvez fique para a próxima formação aí, quem sabe do ano que vem. Entendi. E era isso. Se mais ninguém tiver dúvida, não tiver nenhum comentário, o Vocês pessoal vão ter anotou. atividade prática agora? Provavelmente a gente vai tentar fazer algumas práticas agora em novembro. Então, a gente está com essa parte teórica, né? Começamos semana passada, e aí, semana retrasada, na verdade, e aí a gente vai tentar fazer algumas práticas. Então, teve o Léo semana passada também, falando um pouquinho da flora, e tentaremos fazer algumas práticas no Cerrado também. Ah, legal. É isso, pessoal. Se vocês não tiverem mais dúvida, anotaram o contato, né, da Carol do Matheus, se quiserem, né, conversar com eles, tirar dúvidas. O pessoal super agradeceu também a palestra, falou que adorou. E também agradeço as reflexões, né, que você trouxe, que é realmente um desafio muito grande, né? A gente da trilha já estava sentindo antes da pandemia, durante e agora mais ainda. Essa questão do distanciamento, né, das pessoas não se sentirem mais parte, não se sentirem natureza. Então, acho que um trabalho, assim, bastante difícil, mas que a gente vai tentando, né? Então, de pouquinho em pouquinho, trabalho de formiguinha, a gente vai tentando conquistar as pessoas e mostrar, né, a importância que a gente tem, não só das áreas de Cerrado, mas de todas as áreas, né? Que as pessoas conheçam realmente. O famoso conhecer para conservar, né? Então, que as pessoas consigam conhecer, saber da importância e lutar pelas áreas, né? Então, a gente precisa ter um embasamento para conseguir realmente lutar para que essas áreas não acabem sumindo sem as pessoas perceberem, né? Sem se darem conta que não existe mais. Pois é, e tem se acelerado nesses últimos 4 anos. Sim, muito. Espero que não continue. Tomara, mas eu sou meio igual você, sou um pouco realista, não tenho muitas esperanças, mas quem sabe, né? Torcemos aí por mudanças. Pois é, eu estava um mês retrasado conversando com o pessoal, um amigo do INPE, que trabalha com mapeamento do desmatamento da Amazônia e tá, gente. Vai chorar, né, vendo os dados. Dá. E aí tá tudo sendo empurrado para baixo do tapete. E a gente vai para um caminho difícil. Às vezes não vai ter volta, né? Então é bem complicado mesmo. Eu acho que além dos dados, o pior é o discurso que vem junto, né? Esconde muito e as pessoas vão nessa linha, né? De acreditar no que está sendo falado e não vão nem atrás, às vezes. Não mesmo. Exato. Mas continuemos aí. Continuemos lutando e resistindo com o Cerrado, com as outras áreas. E é isso. Agradeço muito de novo, Carol, sua participação sempre aí, presente na trilha ao longo dos anos. E agradeço o pessoal que ficou, todo mundo que assistiu. E até semana que vem. Obrigada, gente. Valeu mesmo. Me fala com os dias da prática, que de repente, se eu conseguir em alguma, posso até participar. Com certeza, já fica o convite, Carol. Eu só não sei os dias, né?
Mas a gente combina. A gente combina sim, vai ser um prazer ter você com a gente. Não, beleza, então. Muito obrigada para todos o pessoal aí. Obrigada, tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.